Glória seja dada ao nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Vamos ler a partir do primeiro versículo. Diz assim a palavra do Senhor: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, e isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu conheço as tuas obras, teu trabalho e a tua perseverança, e que não pode suportar os maus, que pusesses à prova os que fizeram, os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não se cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes. Arrependa, pratica as primeiras obras, pois senão brevemente a te virei e tirarei o seu lugar, o teu castiçal, e não, se não te arrependeres. Amém. Só até esse versículo. Curva sua cabeça. Pai, é a tua palavra e o Senhor já tem ministrado os nossos corações através das ministrações de louvor, a palavra do teu servo aqui. Eu quero que o Senhor tenha toda a liberdade, Pai, para continuar ministrando os nossos corações esta noite, esta palavra. Tenho certeza, Pai, que o Senhor já me preparou, já preparou a igreja. Nós estamos aqui, Senhor, com o nosso coração aberto para receber do Senhor a porção do teu Espírito Santo nesta noite. No nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto que nós lemos faz parte das cartas que João escreveu. Jesus Cristo passou para João, estava lá na ilha de Pátimo. E ele passou para as 7 igrejas da Ásia, conforme nós lemos ali no Apocalipse. E eu creio que estas igrejas representam também igrejas hoje. O mesmo modelo daquelas igrejas existe hoje. E a igreja de Éfeso, esta igreja, conforme, vou trazer aqui um relato para os irmãos, o apóstolo Paulo foi um dos líderes daquela, o apóstolo João foi um dos líderes daquela igreja. O apóstolo João, quando escreve esta carta, ele estava preso na ilha de Pátimo. Naquela época da perseguição dos romanos, o apóstolo João, estou falando Paulo toda hora, né? O apóstolo João, ele foi levado para a ilha de Pátimo e ali ficou ilhado por causa de uma perseguição romana. Os romanos pensou que aquilo ali ia atrapalhar o crescimento da igreja. Os romanos pensou que prendendo o líder da igreja, João, um dos últimos líderes que estava presente naquele momento, os outros já tinham morrido, e João era o último apóstolo que estava ainda ali guerreando, né, batalhando para que o evangelho de Jesus fosse proclamado. Então agora ele se vê na ilha de Pátimo, e ali, quando os romanos pensam que tudo estava acabado, que eles tinham exterminado a ideia do cristianismo, a ideia de falar sobre Cristo, a ressurreição de Cristo, foi lá na ilha de Pátimo que o Senhor Jesus se revela a João. E ele escreve o Apocalipse. E ele escreve a revelação para nós dos últimos tempos. Obrigado. Daquilo que vai acontecer nos últimos dias. E quando ele escreve para a igreja de Éfeso, e eu tenho certeza que esta igreja, ela se enquadra muito, muito bem com nós hoje. A igreja de Éfeso era uma igreja perseverante, ela lutou bastante, mas no final o Senhor Jesus disse: eu tenho, porém, contra ti uma coisa só. Vocês perderam o primeiro amor. Vocês precisam voltar ao primeiro amor. Mas eu quero discorrer todo o texto, todo o capítulo 2, para nós entendermos como que Deus trabalha dentro da igreja. Como que Deus olha para você. O que você representa dentro desse contexto de igreja, dentro do corpo de Cristo. Quando nós lemos os 2 versículos primeiros, Jesus enfatiza nesse texto que nós temos
Total segurança nele. Diga assim, segurança. Nós temos total segurança nele. Quando nós estamos em Cristo, quando nós aceitamos a Jesus, o texto está bem claro em nos dizer que Deus, Ele nos guarda e Ele nos protege. O versículo diz assim: ao anjo da igreja, que está em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita. O que são as 7 estrelas? Eram os 7 líderes das igrejas. No nosso contexto, os 7 pastores das igrejas. Então o Senhor Jesus está dizendo: eu tenho todos eles na palma da minha mão. Em outras palavras, o Senhor Jesus, Ele tem nós todos na palma das suas mãos. Então ele começa dizendo, ressaltando para nós, que quando nós o aceitamos e quando nós ingressamos no Evangelho, Ele tem prazer de cuidar de você. Imagina você, né, com algumas coisinhas na sua mão, você pega aí algumas pedrinhas, coloca na sua mão, você tem total controle naquelas pedrinhas, sim ou não? Quando você coloca ali 5 pedrinhas, pensando que nem Davi, você coloca 5 pedrinhas na mão, você consegue colocar na palma da mão, e você consegue passar o dedo para lá, para cá, você consegue ver qual é a maior, qual é a menor, qual é a cor de cada pedra. Mais ou menos assim, eu imagino o texto, é que Deus olhando para nós, e Ele é tão grande, é tão poderoso, Ele consegue te olhar a igreja na palma da sua mão. Então Ele sabe de cada detalhe que está acontecendo. Então é importante nós entendermos, se nós servimos a Jesus, nós não precisamos nos preocupar com coisas que acontecem ao nosso redor, com coisas que estão acontecendo na nossa política, por exemplo. Nós não precisamos nos preocupar tanto com aquilo que acontece na sociedade, o desvio de conduta da sociedade, enfim, tanta coisa que estão aparecendo no nosso meio, querendo incrementar dentro das escolas, das crianças, mudando a mentalidade das nossas crianças. Nós devemos preocupar ao ponto de orarmos, mas não desesperarmos. Por quê? Porque Deus tem um controle. Sim ou não? Deus está com a igreja na palma da mão. Assim como Ele está com os líderes, os 7 líderes da igreja na palma de sua mão, você também está na palma da mão de Deus. Você está seguro por Ele. Aleluia! Então eu preciso entender que Deus cuida dos seus filhos. Ele está entre os candelabros, quer dizer, Ele está entre as igrejas. Jesus está aqui hoje. Jesus está nas igrejas por esta cidade, e qual está tendo culto agora neste momento também. Então Ele está em todos os lugares, porque Ele é um Deus onisciente, onipresente. Eu preciso crer que Ele cuida, que Ele maneja a sua igreja, que Ele coloca quem Ele quer, que Ele tira quem Ele quer, que Ele estabelece quem Ele quer. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Jesus tem o anjo da igreja nas palmas das suas mãos, indicando que a última palavra também vem dele. A última palavra vem do Senhor. Então, o que o texto está dizendo? Você não precisa se preocupar ao ponto de pensar que Deus não está cuidando. Você tem que olhar para esse texto e entender, Deus cuida. Deus está vendo, Ele tem eu na palma da sua mão. Você pode imaginar, leva a sua imaginação, Deus com as suas mãos abertas, olhando para você, tirando aqui um galho, tirando um cisco. Opa, tem uma poeira aqui atrapalhando meu filho. Opa, tem um vale aqui, deixa eu enterrar esse vale para ele passar. Ele vai abrindo portas, abrindo caminho, porque Ele te controla, no sentido amoroso, não que Ele quer te dominar, porque a palavra de Deus diz que não é por força, nem por violência, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Esse controle que eu estou dizendo é por amor, é um carinho de Deus. Ele coloca você nas suas mãos e começa a te acariciar, a mostrar para você o caminho certo, o que você tem que fazer. Meu filho, não faça isso, não faça desse jeito. Então Ele tem a igreja na palma de sua mão. Ele tem o pastor na palma de sua mão. Ele tem o líder, Ele tem você na palma da sua mão. Ele cuida de você, Ele cuida da sua família. Ele está pelejando por você. O diabo tenta contra a sua família, mas Deus envia o seu anjo e destrói todas as fortalezas, porque Ele cuida de você. Ele cuida de você, aleluia. Nossos planos, segundo Provérbios capítulo 19, versículo 21, muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor, aleluia.
Então você faz plano e tudo, mas Deus está te olhando assim, meu filho, esse plano aí não vai dar certo, mas o meu propósito para a sua vida é maior. Eu estou cuidando de você. Não fique triste, não se apavore, não se desespere, porque esse plano que você está calculando não vai dar certo, mas o que eu tenho para você é maior, o meu propósito é maior. Então você confia, aleluia. Você confia porque Ele tem nós na palma das suas mãos, aleluia. O texto diz também que Jesus anda no meio da sua igreja. Isso significa que Ele está aqui agora, sondando cada coração. O texto diz que Ele anda no meio dos candelabros, Ele anda no meio da igreja, Ele tem o pastor na palma da sua mão, Ele tem você na palma da sua mão, Ele anda no meio da igreja, aleluia. Ele está aqui nessa noite, sondando o seu coração, sondando a sua mente, analisando o seu sofrimento, colhendo as suas lágrimas. Ele está aqui nessa noite dizendo para você: eu não esqueci de você, eu estou cuidando dos detalhes. Talvez você pense, pastor, está demorando muito, mas não está demorando não, Ele está no controle da sua circunstância, aleluia. Ele cuida, Ele cuida. Jeremias capítulo 17, versículo 10. Olha o que diz Jeremias capítulo 17, versículo 10. Eu sou o Senhor, aleluia, que sonda o coração e examina a mente. Eu sou o Senhor que examina o coração, aleluia, aleluia, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um. Olha que interessante o que o texto está dizendo. Por que o Senhor sonda o coração e examina a mente? Por que o Senhor sonda o coração e examina a mente? Para quê? Para recompensar. E aqui tem uma coisa muito importante, que o texto continua: de acordo com as suas obras. Meu irmão, se você está fazendo a obra certa, se você está agradando a Deus, pode ter certeza que a recompensa vai vir para você, vai vir para a sua família, aleluia. Deus não tarda, não esqueça disso. Talvez a circunstância tente afastar você dessa verdade, mas o texto está dizendo aqui: é Deus que sonda o seu coração, é Deus que examina a sua mente, Ele sabe o que você está pensando agora, Ele cuida de todos os detalhes, e Ele vai retribuir para você de forma grandiosa, de forma transbordante, segundo as suas obras, aleluia. E é importante nós examinarmos também aqui, abrir um parênteses, as obras que nós estamos praticando. Quais são as obras que você está praticando? Se você está agradando ao Pai, o Pai vai te recompensar. Se você está adorando ao Pai, o Pai vai te recompensar. Se você está andando no caminho do Pai, o Pai vai te recompensar de forma transbordante. Aleluia, aleluia. Se a sua família é um lugar de adoração, o Pai vai te retribuir. Se lá no seu trabalho você também tem um altar de adoração, o Senhor vai te retribuir, querido. Nós estamos andando dentro do cuidado de Deus. Lembra? Ele tem você na palma da sua mão, Ele está guiando você, aleluia. Ele está evitando que você caia em um buraco, Ele está evitando que você caia em um fracasso. Ele só quer que você entenda: não é no seu tempo, é no meu tempo. Eu sei o que é melhor, eu sei o que eu posso fazer, querido. Nós somos limitados, mas Deus é ilimitado, aleluia. Você tem que crer que Ele não demora a responder a sua oração. O que nós temos que fazer diante da verdade é examinar o nosso coração, porque a palavra diz que Ele sonda os nossos corações. Se a resposta ainda não chegou, examina o seu coração, examina a sua mente. Não deixa que o diabo coloque coisas na sua mente, coisas que venham a desagradar ao Espírito Santo. Uma coisa que nós não podemos de maneira nenhuma é entristecer o Espírito Santo. O Senhor Jesus quer que nós sejamos perseverantes, batalhar sempre. O Senhor Jesus quer que nós sejamos como aqui o apóstolo João. O apóstolo João, na ilha de
Pátimo, isolado. Antes de acontecer isso, o texto bíblico vai dizer que ele foi jogado em um carradeirão de gordura quente ou de água quente, não sei, tentando matar João, mas eles não conseguiram matar João, e João agora ele vai para a ilha de Pátimo. Mas aonde João está, João representa Jesus. Aonde João está, a glória de Deus estava com ele, porque ele não é marcado, ele não é guiado pela circunstância, ele é guiado pelo poder de Cristo, ele é guiado pela promessa de Cristo, e a promessa de Cristo é: se vocês perseverarem até o fim, vocês receberão a coroa da vida eterna. Se vocês caminhar firmemente, eu vos darei a coroa da vida eterna, aleluia. Então não importa o que aconteça, não importa se jogue você dentro de um carradeirão quente, não importa se leve você para uma ilha deserta, mas o seu coração não está no deserto, o seu coração está firmado na promessa. Jesus vai voltar, a igreja vai ser arrebatada e nós reinaremos com ele um dia, aleluia. Esta é a grande promessa. Esta é a grande promessa. Por isso que o amor de Cristo tem que estar sempre no seu coração. Não deixe apagar a chama do Espírito do Senhor no seu coração. Não deixe apagar, não deixa. É isso que o diabo está tentando fazer, apagar. Mas ele não tem poder nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Com Jesus dentro da igreja, meus irmãos, e com os seus líderes na palma da sua mão, não tem por que nós temermos nada. Precisa você temer alguma coisa? Às vezes nós tememos, porque nós somos humanos. Às vezes, foge os pensamentos. Nós somos falhos. E o Senhor Jesus entende isso. Não se preocupe. Você não está fora dos planos de Deus, porque talvez você dê uma desviada de pensamento. É só você reconhecer: Senhor, eu errei, eu pequei, me perdoa, eu quero continuar na minha caminhada, eu quero fazer a tua vontade, eu não quero jamais desviar dos teus caminhos. Entenda isso, ele te ama, ele tem um plano, ele tem um propósito, aleluia. Números capítulo 1, versículo 7 diz assim: o Senhor é bom, diga comigo, o Senhor é bom, um refúgio, diga, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. O Senhor é bom. Aleluia, Ele é um refúgio em tempo de angústia. É por isso que nós não podemos arredar o pé da palavra. Nós não podemos arredar o pé da verdade. Nós temos que ler a verdade, praticar a verdade, buscar a ajuda do Espírito Santo para que nós possamos viver o melhor desta terra e comer o melhor desta terra, porque esta é a promessa de Jesus para nós. Aleluia. Em segundo lugar, meus irmãos, Jesus nos consola também, animando-nos e também nos elogiando. Às vezes o Senhor até nos elogia. Esta igreja recebeu um elogio do Senhor. Ele começou dizendo que ele tem os líderes na palma de sua mão. Ele começou dizendo que ele anda no meio dos candelabros, que não anda no meio das igrejas. E agora ele vai dizendo no versículo 2: conheça as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Quer dizer que Deus está vendo. Deus está contemplando a sua perseverança. Deus está contemplando o seu trabalho. Então, aquele momento você acha que Deus não está vendo, Deus está vendo tudo, Ele está contemplando. E Ele te elogia nessa noite também, assim como Ele elogiou a igreja de Éfeso. Em um certo momento, a igreja de Éfeso estava vivendo esse amor perfeito. Ela estava com perseverança, ela estava no seu trabalho em perseverança. E diz assim: sei que você não pode tolerar homens maus, pôs a provas os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Deus está falando para aquela igreja: vocês andaram no caminho certo, vocês andaram segundo a minha palavra, vocês não aceitaram doutrinas falsas dentro da igreja, vocês caminharam dentro da palavra. Então o que o texto está dizendo para nós? Que o Senhor está vendo as nossas obras, e Ele está dizendo para você nessa noite: se você está andando conforme a palavra, eu conheço, eu sei da sua perseverança, então fique em paz, tenha paciência. A qualquer momento eu posso resolver, eu posso abrir uma porta, eu posso quebrar as muralhas, porque Ele está vendo, aleluia. Versículo 3 diz assim:
Você tem perseverado e suportado o sofrimento. Quem tem sofrido aí? Quem tem enfrentado sofrimento por causa do evangelho? Você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome e não tem desfalecido. Uma coisa é certa, todos nós que servimos a Jesus, nós vamos passar sim por momentos difíceis nas nossas vidas. Sim ou não? Sim. Mas o que nos afasta de Deus? É o sofrimento, é a angústia? Não. Nada pode nos separar da promessa. O que nós temos que observar quando nós passamos por algum tipo de dificuldade é olhar para aquilo que Cristo sofreu na cruz. Ele sofreu muito mais do que você. Ele passou dores insuportáveis. Ele foi castigado, foi furaram a lateral dele, enfiaram em uma lança, colocaram meu Deus, fugiu a memória, colocaram uma coroa de espinho nele, ele sofreu muito. E aí você tem uma coroa de espinho na cabeça? Sim ou não? Já foi transpassado? Não. Você já foi chicoteado com um chicote que tinha pedaços de ossos e arrancava pedaços de Jesus? O sofrimento de Jesus foi muito além. Então o que ele está dizendo? Olha, eu tenho visto o seu sofrimento, eu tenho visto que vocês têm suportado e vocês têm permanecido fiéis. Então o texto está dizendo que em um certo momento aquela igreja de Éfeso, ela era uma igreja perseverante. E nós também precisamos enquadrar nisso, sermos perseverantes independente da circunstância. Todo o nosso trabalho nunca foi e nunca será em vão perante o Senhor. Ele vê tudo que fazemos com perseverança. Aleluia. Você tem perseverado? Você tem perseverado, sim ou não? Tem perseverado? Talvez você possa dizer, pastor, mas eu não estou aguentando mais. As coisas lá em casa estão a ponto de explodir. O texto está dizendo para nós hoje. O Senhor veio trazer a palavra para você. Persevere, persevere, persevere. Aleluia. Persevere, persevere, porque a vitória está chegando, a bênção está chegando, o vento pode bater, mas a sua casa está na rocha, a sua casa não está na areia. Persevere, persevere, porque é isso que Jesus quer para você. Tenha perseverança, porque a vitória vai chegar. Aleluia. Aleluia, aleluia. Este elogio que o Senhor está trazendo para você nessa noite. Continue perseverando. Eu tenho visto seu trabalho, eu tenho visto suas obras, eu tenho visto a sua perseverança. E por isso, meus irmãos, quando nós perseveramos, como diz o texto que nós lemos, Ele sonda o nosso coração, Ele examina a nossa mente. E se nós estamos perseverando, o Senhor vai retribuir para você conforme a sua perseverança. O Senhor vai retribuir para você conforme o seu trabalho, conforme o seu amor. Aleluia, aleluia. Deus não tem dificuldade em abençoar ninguém. Deus não tem dificuldade em doar para você, em dar para você. Você sabe por quê? Porque Ele já deu aquilo que é muito mais precioso. Ele deu o seu Filho por você. Aquele que deu o seu Filho para salvar a mim e a você. O que faz diferença, ou melhor, não faz diferença para Ele nenhuma das coisas materiais. Não faz diferença para Ele nenhum tipo de cura que você precisa. Porque Ele já deu o maior presente para você. O Filho dele veio, morreu, ressuscitou, me deu a vida, te deu a vida, querido. Ele deu o que Ele tinha de maior, Ele deu o que Ele tinha de melhor. Então nada pode impedir você de receber de Deus aquilo que você precisa, porque tudo aquilo que nós precisamos é menor se comparando àquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele tem coisas maravilhosas para nós, querido. Nós só precisamos viver esta verdade no nosso coração com muita intensidade, com muita sinceridade no nosso coração, adorar a Ele em espírito e em verdade. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Amém? Está confirmado. Nada é inútil. Você vir na igreja não é inútil. Você orar na sua casa não é inútil. Você ofertar, dizimar na casa de Deus não é inútil. Deus está vendo tudo. Aleluia.
1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Tudo que nós fazemos, o Senhor está vendo. E o apóstolo Paulo está garantindo para nós: nada de que você faz para o Senhor é inútil. Tudo tem um galardão, tudo tem uma resposta, tudo tem um propósito. Aleluia! Glória a Deus. Jesus espera que nós tenhamos zelo pelas verdades das Escrituras. Não aceitar nada mais, nada menos do que a verdade bíblica. O texto também nos leva a entender isso. Foi quando ele falou assim: olha, eu tenho a favor de vocês que vocês não têm suportado só os profetas. Vamos usar aqui essa expressão. Jesus elogiou aquela igreja, porque aquela igreja era uma igreja perseverante e ela não suportava os nicolaítas, em outra expressão. Eram as pessoas que não agradavam a Deus, não praticavam as verdades e tinham as ideias torcidas daquilo que Jesus ensinava. Então, Jesus está dizendo: eu tenho a favor de vocês que vocês não toleravam essas pessoas. Eu também não tolero falso profeta. É isso que ele está dizendo. Então o Senhor está dizendo para nós: olha, continue nesta pegada, continue nesse propósito, agradando a Deus, porque o Senhor quer te elogiar também. O Senhor quer falar para você. No começo da igreja de Éfeso, ela era assim, mas nós vamos ver no final que essa igreja perdeu uma das principais fontes de vida da igreja, que é o amor. Mas no início desta igreja, que nós estamos trabalhando o texto, no início da igreja, a igreja era uma igreja perseverante. A igreja, Deus cuidava dela, Deus cuida até hoje da igreja. Mas chegou um momento que essa igreja saiu fora dos planos de Jesus. Dando continuidade aqui, Deus não tem compromisso com a palavra do pregador, mas tem compromisso com a palavra dele. Às vezes nós ouvimos muitas pregações, às vezes nós ouvimos muitos pastores pregando, e essa frase não é minha, essa frase é do pastor Hernando Dias Lopes. Mas Deus tem compromisso com a palavra dele, daquilo que está escrito nas suas sagradas escrituras. E às vezes você ouve pastores pregando e você acha que aquele homem falou algo, essa aqui é a verdade. Mas não, Deus não tem compromisso com a palavra de um homem. Deus não tem compromisso com a minha palavra. Tudo aquilo que eu falo aqui em cima do púlpito tem que ser baseado na palavra. É a palavra de Deus que é a verdade, não é a minha palavra. Nenhuma frase que eu citar aqui pode causar impacto mais do que a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a verdade, é o pão vivo que desceu do céu. Eu sou apenas um instrumento de Deus para levar os irmãos a entender um pouco da palavra. Mas o que tem poder aqui é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai dar para você o norte, a direção. Então por isso que nós não podemos firmar a nossa mente em homens, em pastores, em líderes, porque nós somos homens de carne e osso como vocês. Mas você tem que firmar a sua vida, a sua conduta dentro daquilo que a palavra de Deus ensina para você. Aleluia! Porque ela jamais vai mudar, ela continua a mesma, o Jesus continua o mesmo, aleluia, 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 glória seja dada ao nome do Senhor. Nós precisamos manter, querido, esta verdade no nosso coração. Romanos capítulo 12, versículo 11 diz assim: nunca falte a vocês o zelo, diga comigo, zelo, nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Não pode faltar. Se nós faltarmos o zelo é o cuidado. Como é que eu sou zeloso? Orando ao Senhor, buscando o entendimento da palavra. Ler a Bíblia, irmãos. Crente que não lê a Bíblia, crente que não ora, não consegue firmar nos caminhos do Senhor, não. Sim ou não? Pastor, mas eu não sei ler. Hoje tem Bíblia de áudio. Tem Bíblia em áudio, você não consegue escutar a Bíblia. E até mais legal, sabia? Você coloca lá o áudio da Bíblia e vai trabalhar, limpar a cozinha ali, limpar o chão, e a Bíblia está aqui, ó. Você ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, e vai meditando na Bíblia, vai meditando na palavra, porque a palavra é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Se você não lê a palavra não é do seu coração e não é da sua mente. Como que eu vou aprender a seguir a Cristo se eu não leio aquilo que ele escreveu? Primeira coisa que o cristão tem que fazer é ler a Bíblia e orar. Orar é a comunicação entre você e o Pai, intimidade com Deus. Então como que eu mantenho a minha vida fervorosa no Espírito?
orando, lendo a palavra, comunicando com Ele todos os dias, dizendo: Senhor, eu sou dependente da Tua palavra, Senhor, esse é o meu alimento diário, essa é a minha porção diária, Senhor, eu não consigo viver sem a Tua palavra, querido. É isso, você tem que fazer como nós dizemos no início, como Deus tem você na palma da mão e cuida de você com detalhe, você tem que ter a palavra dele também na palma da sua mão, todos os dias, meditando nela, mastigando ela, comendo ela, como Deus falou para Jeremias: engole esse rolo. E ele sentiu ali, a palavra de Deus diz que no começo era mel, mas depois se tornou amargo, porque a palavra também ela fala, ela confronta conosco, mas é a palavra que vai nos dar direção. É a palavra que vai abrir a sua mente, é a palavra que vai abrir o seu horizonte, que vai te dar o norte para aquilo que você quer fazer. Deus cuida, Deus orienta, Deus ama, Deus protege, mas Deus é um Deus de mandamento, Deus é um Deus de leis, Ele tem a sua regra, aleluia, e a sua regra, querido, ela não é pesada, a sua regra, ela é saudável, ela é amorosa, porque Deus é amor, e tudo aquilo que Ele escreveu foi com amor, foi pensando em cada detalhe, se você daria conta ou não. Ele sabe que você dá conta, Ele sabe que nós damos conta de seguir a sua palavra. Sabe por que nós damos conta de seguir a tua palavra? Porque nós não caminhamos sozinhos, o Espírito Santo está conosco, o Espírito Santo ele te alinha, o Espírito Santo ele te educa, o Espírito Santo ele te capacita, o Espírito Santo ele te mostra, ele abre a sua visão, é o Espírito Santo que te dá ânimo, te dá coragem, é o Espírito Santo que vai fazer você entender as partes das Escrituras. Você tem que entender que esse é o nosso manual de instrução, é a nossa comida diária, é aquilo que vai fazer a diferença na sua vida, é a palavra de Deus, é a oração. É por isso que o Paulo está dizendo: mantenham-se sempre fervorosos no Espírito e sirvam ao Senhor, sirvam ao Senhor, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Jesus espera que nós, queridos, suportemos os sofrimentos por causa do seu nome. Jesus espera que nós suportemos o sofrimento por causa do seu nome. Isso é chato até de falar, né? Porque a gente, quem gosta de sofrer? Ninguém gosta de sofrer. Mas eu sempre comento aqui na igreja, os irmãos já perceberam que eu gosto de falar sobre isso, porque esta é uma verdade. Quando você achar que está difícil, dá uma olhadinha nos países que estão enfrentando perseguição. Quando você acha que a sua vida está difícil, dá uma pesquisada na internet, que hoje está muito fácil. Pesquisa na internet os países onde Cristo é proibido de ser pregado, onde a igreja é perseguida. Dê uma pesquisada, só dê uma pesquisada. Se eu estiver errado, vocês não me falam. Você vai ver o que está acontecendo na África, principalmente, nos países da África. Você vai ver que as igrejas estão perseguidas. Os irmãos são matados, são enterrados de monte. Eu vi isso, são enterrados de monte. Abrem valetas e enterram os irmãos. Os muçulmanos estão matando os cristãos por causa que eles estão confessando Jesus Cristo. E aqui, nós não temos sofrimento. Nós não temos sofrimento. Será que será preciso, ficou redundante, né? Será que Deus vai precisar trazer um castigo, um sofrimento, para que as pessoas reconheçam que Jesus é o Senhor, que Jesus está voltando, que a igreja precisa estar preparada, que a igreja precisa estar fervorosa, que a igreja precisa buscar o Senhor todos os dias? Será que vai ser preciso? Eu creio que não precisa. Nós precisamos entender aquilo que Deus tem para nós, aleluia. Ele nos chama para um propósito, Ele nos chama para nós sermos obedientes à sua palavra e, se possível, sofrermos algumas coisas. Mas lembre, a palavra de Deus diz que Deus não dá nenhuma carga superior àquilo que nós podemos suportar. A carga que Deus traz para cada um de nós é segundo a medida da nossa fé, segundo aquilo que nós podemos suportar, porque Ele não quer também que você entenda que Ele é um Deus irado, que Ele é um Deus que quer ver você mal, que Ele é um Deus que quer ver você destruído. Não, Ele quer ver você alegre, Ele quer ver você contente, consciente de que Ele está perto, consciente de que Ele tem você na palma da sua mão, aleluia. E Ele sabe, querido, o que está fazendo. Talvez você esteja enfrentando um vento na sua vida agora, mas Deus está dizendo: o vento vai parar, vai vir
vir uma bonança, vai vir uma calmaria na sua família, na sua vida. Deus está dizendo para mim aqui o que Deus está fazendo em famílias aqui nessa noite. Deus vai cessar o vento, Deus vai destruir as fortalezas, Deus vai trazer algo sobrenatural na sua família, porque Ele é o Deus que quer ver o seu bem, Ele é o Deus que quer ver você próspero, Ele é o Deus que quer ver você alegre, porque você alegre é muito melhor para que você possa anunciar as boas novas do reino de Cristo, aleluia. Deus vai fazer, aleluia. Meus irmãos, dentro dessa verdade que nós vemos, que Deus controla, que Deus tem nós na palma da sua mão, que Deus ele elogiou a igreja pela sua perseverança, está aqui no texto. Mas nós não podemos esquecer do último ponto desta mensagem. O último ponto dessa mensagem fala que Deus também corrige a sua igreja, trazendo de volta ao primeiro amor. Diga primeiro amor. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. A igreja de Éfeso, creio que ela começou muito bem, como nós lemos. Mas chegou um momento da sua história que essa igreja abandonou o primeiro amor. Deixou de fazer aquilo que agradava a Jesus. Ela se acomodou, como muitos de nós às vezes nos acomodamos, por estarmos muito tempo na igreja, por participarmos da igreja há 10, 20, 30 anos. Nós começamos a pensar que nós já sabemos de tudo, nós começamos a pensar que já está tudo bem, eu já sou uma pessoa salva, o que importa é salvar a mim mesmo, a minha família, o resto que se exploda. E às vezes nós começamos a pensar que a obra de Cristo é só para você, que a obra de Cristo é só para mim. O amor não tem mais força dentro de você. E o verdadeiro amor que a Bíblia nos ensina é o amor em que nós temos a coragem de entregar a nossa vida por alguém. O amor ágape de Deus é o amor que entrega, é o amor sacrificial. Qual foi o amor que essa igreja perdeu? O amor ágape, o amor de se entregar pelas pessoas, o amor de sacrificar pela obra de Deus, o amor de buscar almas para o reino de Cristo. Esta igreja perdeu o primeiro amor. Então Deus está dizendo: eu tenho com vocês isto, contra vocês isto. Lembre, pois, de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Lembre que o texto fala no princípio, porque no início do texto está falando do princípio. No princípio era uma igreja perseverante, no princípio aquela igreja fazia as coisas fluir, mas agora Jesus está lembrando para esta igreja: olha, no princípio vocês eram assim, mas agora vocês precisam arrepender-se, volte às obras que vocês faziam no princípio. Talvez você que está aqui nessa noite aceitou a Cristo já há alguns anos da sua vida, e quando Jesus entrou no seu coração, foi um impacto muito grande. Você chorava muito, você soluçava a semana inteira, você não estava compreendendo, e o Espírito Santo começou a falar com você, começou a revelar a sua palavra, você começou a abrir os seus olhos, você achou interessante: nossa, eu não sabia disso, eu tenho um plano de salvação para mim. Você começou a levar esta verdade às outras pessoas, as pessoas impactadas com o seu testemunho, impactadas com a verdade sair da sua boca, porque quando você está cheio do Espírito, quando você está cheio do amor, não é você que fala, é o Espírito Santo que fala, aleluia. E quando você estava cheio do amor de Cristo, você falava para as pessoas, e as pessoas vinham para a igreja impactadas com aquilo que você falava com ela, porque você estava cheia de Deus, transbordava em você o amor de Cristo, e você falava muito, você gostava, você amava de trazer as pessoas para o encontro com Deus, você tinha prazer de trazer 2, 3 pessoas para o encontro com Deus, porque o amor era o primeiro, você estava regozijando. Mas aí Jesus está dizendo para nós: por que você parou? Por que você abandonou esse primeiro amor? Será que foi o comodismo? Será que foi porque você acha que agora já sabe
toda a Bíblia, você já conhece todo o mandamento, você já sabe de tudo, não preciso mais. Não, querido, agora que nós precisamos fazer, agora que nós já sabemos, temos mais conhecimento, fica até mais fácil para você falar de Jesus para outras pessoas. Agora, querido, depende somente do Espírito Santo. O Espírito Santo quer voltar a encher você novamente, o Espírito Santo quer capacitar você novamente, o Espírito Santo quer fazer você voltar ao primeiro amor. O Espírito Santo quer te usar para ganhar essa cidade de Pedra Preta para o Senhor Jesus. O Espírito Santo quer fazer que você seja uma pessoa que conduza muitas pessoas para o reino de Cristo. O inferno existe, o inferno é verdadeiro, o diabo e seus anjos vão para lá, mas Deus não quer que nenhum dos seus filhos vão para aquele lugar. E você sabe o que eu estou falando. Tem pessoas dentro da sua família que estão indo diretamente para o inferno, e você tem a palavra de vida eterna, você tem a palavra de Deus, e Deus está dizendo para nós nessa noite: volte ao primeiro amor, tenha amor por estas pessoas. O céu existe, e o céu é para aqueles que acreditam em Cristo Jesus. O céu é para aqueles que aceitam Jesus Cristo como seu Salvador. O céu é para aqueles que confessam os seus pecados a Cristo. Você tem a verdade. Nós temos a verdade, e nós só precisamos lembrar de onde nós caímos. Onde foi que nós paramos? Qual foi o motivo? Segundo a palavra, nada pode nos separar. Alguma coisa separou alguém desse propósito. Alguma coisa tirou você dessa visão do reino. Nós fomos chamados, segundo a Bíblia, para sermos escravos de Cristo. Antigamente nós éramos escravos do pecado. Tudo aquilo que o pecado falava nós fazia. Mas agora nós somos escravos de Cristo, no sentido assim: aquilo que Cristo me falar eu faço, aquilo que Cristo me pedir eu vou fazer. Eu sou escravo entre aspas, mas eu faço por amor. Eu não faço por obrigação, eu não faço porque é uma ordem, eu faço porque eu amo, eu faço porque eu agrado a Ele. Aleluia. Eu preciso voltar a este primeiro amor. Eu preciso queimar novamente. Nós precisamos queimar novamente. Nós precisamos derrubar essas paredes novamente. Nós precisamos ampliar esta igreja se for preciso novamente. Nós precisamos encher esta igreja. Nós precisamos encher esta cidade do poder do Espírito Santo que está em cada um de vocês. Vocês têm o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo, aonde ele chega, ele faz a diferença. Nós fomos chamados para guerrear, e a guerra já está ganha. Jesus só chama nós para estarmos à frente. A guerra já foi ganha. Aleluia. Aleluia. Quando o amor esfria? Uma pergunta: quando o amor esfria? Quando pensamos só em trabalhar na casa do Senhor, sem importarmos com a intimidade com o noivo. Uma coisa importante: às vezes nós trabalhamos na casa do Senhor aqui, mas nós estamos sem intimidade com o noivo. Só trabalhar não resolve. É a mesma coisa, olha que palavra. É a mesma coisa o marido e a mulher. Essa semana foi maravilhoso. Deus confirma tudo. Quando nós só trabalhamos, nós não temos tempo para nossa esposa, sim ou não? Nós não temos tempo para nossa esposa. Nós chegamos em casa cansado, estressado. Aí a noiva está lá esperando uma carícia, um abraço. E aí você trabalhou muito, empenhado na obra, aqui é a igreja. Mas você não tem intimidade com o noivo. Você não tem intimidade com ele, então isso não representa nada. O trabalho não é mais importante do que a intimidade. Você precisa ter intimidade com o noivo. Você precisa ter intimidade com a sua esposa, com o seu esposo, trazendo aqui para o lado familiar. Não é só o trabalho. O trabalho edifica, sim, segundo a palavra. Mas de forma errada o trabalho traz destruição. Então o texto está dizendo assim: como é que nós perdemos o amor? Como que nós esfriamos quando nós valorizamos mais o trabalho do que a intimidade? A intimidade tem que estar em primeiro lugar.
A intimidade com o noivo tem que estar em primeiro lugar. As primeiras palavras suas do dia tem que ser para o noivo. As primeiras palavras suas do dia tem que ser para a sua noiva, para o seu noivo, para o seu esposo, para a sua esposa. Você tem que acordar e dizer para meu amor, eu te amo, vamos tomar um cafezinho junto, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. As suas primeiras palavras tem que ser isso, porque isso faz parte, querido, do compromisso que nós temos com a sinceridade. Então o amor esfria quando isso acontece. O amor esfria quando nós esforçamos muito no trabalho e esquecemos da nossa intimidade. O amor esfria também quando nós nos decepcionamos com os erros dos outros e simplesmente nos afasta dele. Às vezes o amor seu esfriou por causa de um erro que você viu em alguém. Meu irmão, se você for sair ou deixar de amar por causa de erro, nós não vamos ficar em lugar nenhum, porque tudo erra, todo mundo erra. Não tem um que escape, o único que não errou foi Cristo. O único que não errou foi Cristo. 1 João capítulo 4, versículo 7, diz assim: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aleluia. Deus não faz amor, Deus é amor. Aleluia. Aleluia. Ele é além do que aquilo que nós podemos. Nós podemos amar, mas Deus é amor. Aleluia. Então, se Deus é amor, dê a Ele as primeiras horas do seu dia. Tem intimidade com o noivo. Aleluia. Aleluia. Quando o amor esfria? Quando somos feridos dentro de casa. Quando o esposo ou a esposa deixa de corresponder com o outro, perdemos o amor aí. Isso acaba esfriando o amor. Tudo acontece de forma, entre aspas, vou cumprir um dever. Sabe quando o amor esfria e você acha que tem que fazer por dever? Você tem que fazer por obrigação? Não. Eu tenho que ir na igreja porque eu sou obrigado a ir na igreja. Eu tenho que cantar, eu tenho que tocar porque eu sou obrigado. Estou escalado para isso. Não. Você não tem que cantar porque você está na escala. Você tem que adorar independente do dia, da hora, do momento. Você foi chamado para adorar. Você é um adorador. Aleluia. O amor esfria quando nós entendemos que nós somos apenas pessoas para cumprir um tempo. Somos pessoas para cumprir um período de tempo. Não, querido. Deus quer a sua intimidade 100%. Deus quer que você seja 100% com Ele. Todo o seu tempo você esteja disponível para que o noivo possa te abraçar, para que o noivo possa te acariciar, para que o noivo possa te abençoar, para que Jesus Cristo derrame as bênçãos sobre a sua vida. Não deixe o amor esfriar. Jesus nos faz dura repreensão. Qual foi a repreensão que ele fez? Lembre-se de onde caiu. Lembre-se de onde caiu. Meus irmãos, quero encerrar por aqui.